Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Possivelmente o versículo mais conhecido das Escrituras. João 3, 16. Leiamos em uma só voz. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Leiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se os irmãos observaram, há uma promessa de Deus aqui, que seria a vida eterna. A vida eterna é uma promessa de Deus. Agora, ela é condicional. Ele não vai dar a todos, mas há alguns que, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu gostaria de falar sobre esse tema. A vida eterna, uma promessa incondicional de Deus. A vida eterna, uma promessa incondicional de Deus. Há uma história entre os gregos do passado que a deusa, eles acreditavam em vários deuses, a deusa Aurora se apaixonou por um jovem mortal, Teotônio. E lá no ajuntamento dos deuses, Zeus, que é considerado o maior dos deuses, ofereceu a Aurora um presente, o que ela quisesse dar a seu namorado mortal. E ela então pediu para que ele não morresse. Só que ela esqueceu de pedir que ele permanecesse jovem eternamente. Então ele não morreu, mas foi envelhecendo. Envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Então ele nunca morria. E a vida então se tornou algo muito pesaroso. Então, quando se fala de vida eterna, na palavra de Deus, não é simplesmente uma existência sem fim. Porque se for uma questão de existência sem fim, até no inferno isso vai acontecer. A Bíblia não ensina aniquilamento, ensina o sofrimento eterno e ensina a vida eterna. A diferença, então, está na qualidade, vamos dizer, de vida. Enquanto no inferno é dor no joelho contínua, enquanto no inferno é dor na coluna contínua, enquanto no inferno é dor de dente contínuo, tudo que é de ruim, lá é contínuo. Já no paraíso, ou a vida eterna, tudo que lá acontecer é uma coisa boa, satisfatória, uma coisa alegre. Então, vejam, a vida eterna, então, é uma promessa condicional de Deus. Ele vai dar a algumas pessoas que preencherem as condições. Se a gente fizer uma pequena comparação entre essa vida que nós temos, que também é de Deus, a vida é um dom de Deus, essa chamada vida terrena, vida física, comparada com a vida eterna, nós vamos notar algumas diferenças. Ainda não são os pontos, mas eu estou dando uma ideia do que é vida eterna. A vida eterna é infinitamente superior à vida física. A vida física é temporária. Vocês sabiam que o IBGE, que é um órgão do Brasil, diz que o homem brasileiro, a vida média do homem brasileiro é de 76 anos? Cândido já passou disso. É por isso que o governo pede o quê? Prova de vida. Porque nos dados que ele tem, esse cara não devia estar mais recebendo pensão. Ele já devia ter partido, né? Então, tem que ter prova de vida. E as mulheres vão morrer com 3 anos depois, 79 anos.
Então, é a Idade Média. A nossa vida física, ela é temporária. Inclusive, o Moisés chega a dizer o seguinte, o homem pode chegar a 70, ou então a 80. O que passa disso? Canseira e enfado. Ah, mas a vida eterna não. A vida eterna é permanente. Ela não tem fim. Ninguém pode dominar o vento, diz Eclesiastes, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte física, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Vamos perdê-la, por mais que sejamos dedicados a ela. Mas Deus então veio oferecer uma vida eterna. A vida física, ela tem um corpo sujeito a decaimento. Repare como o nosso corpo decai, né? Jovem, criança, todo vigoroso, e depois que vai crescendo, vai caindo tudo. Cai tudo mesmo. Mas quem for agraciado com a vida eterna, terá um corpo indestrutível. Que coisa gloriosa. Paulo chega a dizer, pois será assim, quando os corpos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal. Mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. A vida física é vivida num lugar amaldiçoado por causa do pecado. Esse mundo jaz no maligno, por isso que nós ficamos doentes e toda sorte de males podem nos alcançar. Mas aqueles que forem escolhidos por Deus para a vida eterna vão viver no paraíso, no condomínio de Deus. Então diz, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que saía do trono do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. A vida física é cheia de conflitos. No mundo tereis aflições, mas os presenteados com a vida eterna serão isentos de qualquer tipo de aflição. Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem luto, porque as primeiras coisas são passadas. A vida física e a vida eterna são obras de Deus. Deus fez uma e a outra. Mas nem todos que foram abençoados com a vida terrena serão abençoados com a vida eterna. Porque é preciso preencher a condição divina. Vejam, a maneira que nós estamos vivendo hoje, a vida física, determina se fomos contemplados com a vida eterna. Pelo fruto se conhece uma árvore. Não devemos ficar surpresos com os dramas que vivenciamos na vida presente, mas tenha esperança na promessa de Deus que um dia a sua sorte vai mudar. Essas coisas ruins vão desaparecer. Então esse é o nosso tema. A vida eterna é uma promessa condicional de Deus. Em primeiro lugar, a vida eterna será concedida aos que creem em Cristo Jesus. A vida eterna será concedida aos que creem em Cristo Jesus. Não concordar, por exemplo, com a revelação da palavra de Deus acerca da pessoa e obra de Jesus
demonstra que o indivíduo não faz parte do grupo que vai participar da vida eterna. Se eu não aceitar o que a Bíblia revela sobre Deus, sobre Jesus e sobre a sua obra, jamais vamos participar da vida eterna. João diz: por isso eu disse a vocês que vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou. Nós precisamos nos livrar dessa sujeira que é o pecado. E só Jesus pode remover os pecados. Eu preciso acreditar nisso para que então eu possa ser habilitado a participar da vida eterna. Crer que Jesus é simplesmente um solucionador de dramas existenciais não nos qualifica a pessoa como que vai ingressar na vida eterna. Muitas pessoas acreditam em Jesus, mas acreditam que ele pode curar. E de fato ele pode curar. Ele pode nos libertar das nossas enfermidades. Mas quando Jesus curava, era para revelar quem ele era. Diz o Senhor que ia levantar um profeta semelhante a Moisés, falando: o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim, através dos milagres, né? Então Jesus, ao operar os milagres e abençoar fisicamente uma pessoa, ele só estava apontando para isso, que ele é o Salvador. E não que ele é simplesmente o curador de milagres. Algumas pessoas procuram a Jesus somente para resolver os seus dramas existenciais. E Jesus disse a umas pessoas que procuravam ele porque ele multiplicou o pão: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu prova de que ele tem autoridade. Então, claro que eu posso recorrer a Jesus para resolver dramas familiares, por exemplo, mas, acima de tudo, eu devo procurar Jesus para que ele me dê a vida eterna. Crer que Jesus é simplesmente um operador de milagres não é evidência de que vai usufruir da promessa da vida eterna. Muitos na igreja neopentecostal, e talvez aqui, acreditem que Jesus possa curar uma pessoa que está com uma doença incurável, que Deus pode fazer um milagre. Claro que ele pode. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas esse tipo de fé não nos dá direito à vida eterna. Eu preciso crer que ele é o Salvador, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Crer que Jesus é simplesmente um espírito aperfeiçoado, assim pensam os espíritas, não faz jus à doutrina apostólica sobre Cristo, que é superior a essa questão. Cristo é Deus, Cristo é homem. A palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então, o que é crer em Jesus para ter a vida eterna? Crer em Jesus implica em acreditar que ele é Deus encarnado, enviado pelo Pai como Salvador do mundo. Eu tenho de crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O João chega a dizer: nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que ele é o Deus encarnado, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus, confessa Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Crer em Jesus envolve acreditar que ele cumpriu e recebeu a punição da lei em nosso favor para apagar nossa dívida diante do Senhor. Sim, ele levou sobre si
os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas feridas nós somos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual se entregou por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Crê em Jesus, compreende que não precisamos fazer nada para sermos salvos, porque ele já fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Eu estou na igreja como um agradecimento. Eu não venho para a igreja para me salvar. Eu venho para a igreja porque eu estou salvo. Eu venho adorar a Deus na beleza da sua santidade. O meu dízimo não vai me salvar. As minhas orações não vão me salvar. A minha evangelização não vai me salvar. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, não pode me salvar. Mas eu estou salvo porque Jesus já me salvou. E eu entrego a minha vida, eu faço tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Diz, sabendo, Paulo aos Gálatas, contudo que o homem não é justificado, salvo, pelas obras da lei, pelo que ele faz, e sim mediante a fé em Jesus. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois pelas obras da lei, ninguém será justificado. Quem pensa que crê em Jesus e guarda a lei de Deus, isso é necessário, são necessários para ter a vida eterna, não vai participar. Então, algumas pessoas acham que precisa crer no Senhor e também guardar a lei como condição para ser salvo. Não. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quem crê em Jesus, mas vive no pecado, não crê verdadeiramente em Cristo. Está excluído da vida eterna. Porque Jesus veio a este mundo dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que antecede, então, a pessoa crer em Jesus é ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A vida eterna é uma promessa incondicional de Deus. Em segundo lugar, a vida eterna será concedida aos desprovidos de boas obras. A vida eterna será concedida aos desprovidos das boas obras. Diz a palavra que um jovem se aproximou de Jesus e disse, mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber as condições, o que ele precisava fazer. Irmãos, somente no jardim do Éden, o homem tinha o poder de obter a vida eterna através da obediência. Mas a queda desqualificou todos os descendentes de Adão. A ordem que foi dada a Adão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele então podia alcançar essa vida pela obediência, mas ao pecar, por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há mais possibilidade da gente fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Nossas boas obras atuais, o que eu faço de bom, são manchadas por imperfeições que nos reprovam o acesso à vida eterna. Porque eu sou um pecador,
quando eu faço o bem, eu posso fazer o bem para me gloriar, para me exaltar. Então, essa obra feita, ainda que seja boa, para Deus é ruim, porque está motivada por coisas que não são agradáveis. E em relação a nós é dito, pois todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ser uma pessoa religiosa, por exemplo, é um dos maiores enganos do homem, porque nenhuma cerimônia, mesmo ordenada por Deus, pode nos habilitar para a vida eterna. Algumas pessoas dizem assim, eu vou ser uma pessoa agora religiosa a partir de hoje. Legal. É verdade que uma pessoa religiosa é melhor do que o que não é. Mas será por eu ser religioso, eu vou poder ter acesso à vida eterna? Não, não posso ter, porque os meus pecados passados não podem ser apagados. A minha vida religiosa, a minha vida de piedade não pode apagar os meus pecados anteriores. E eu preciso lembrar também que mesmo sendo um homem religioso, eu continuo a pecar. Então, os meus pecados do passado e do presente me impedem, pela minha piedade, de ter a vida eterna. Diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A vida totalmente dedicada ao sagrado pode ser bonita aos olhos dos homens, mas não significa nada aos olhos de Deus, porque não tem poder de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Mas só uma coisa pode apagar os nossos pecados: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Precisamos, irmãos, ter consciência de que não somos uma pessoa qualificada para receber coisa alguma da parte de Deus. Deus dará a vida eterna aos que reconhecem que não tem condições de ser salvo. Tem que fazer aquela oração do publicano: tenha misericórdia de mim. Ou então fazer como o ladrão ali na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se Deus nos fosse tratar com rigor da sua lei, nós já estaríamos na penitenciária do lago de fogo. Ele já teria lançado cada um de nós naquele lugar, porque ninguém tem qualificação. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, como ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era uma figura de Cristo. Aos que são concedidos a vida eterna, eles confessam sua total incapacidade. Isaías, o profeta Isaías, quando vê a glória do Senhor: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eles não procuram fazer uma ponte até Deus, mas creem que Cristo é a ponte para a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os apóstolos disseram: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Os que aceitaram o caminho de Deus para a vida eterna vão trilhar um caminho santo e cheio de boas obras, como gratidão pela salvação que há em Cristo Jesus. A vida eterna é uma promessa incondicional de Deus. Em terceiro lugar, a vida eterna será concedida ao que não possui qualificações.
A vida eterna será concedida ao que não possui qualificações. Aí o homem disse a Jesus: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: você sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então o jovem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele se vê o quê? Uma pessoa qualificada para a vida eterna. Aí Jesus fez o último teste, diz, e Jesus, fitando o amor, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. Meus irmãos, em nosso interior, transgredimos a lei de Deus, e isso nos desqualifica para a vida eterna. Mas o homem orgulhoso não reconhece a sua sujeira interna. Nós tomamos o banho para vir para a igreja, vestimos a nossa roupa, mas nós precisamos entender que Deus sonda o nosso coração e sabe quando eu maquino mal, quando eu tenho uma novela mental proibida, quando eu tenho sentimentos proibidos, quando eu tenho motivações proibidas. O Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe o meu deitar e o meu levantar. De longe penetras no meu pensamento. Então, essa sujeira interior é que nos impede de ter a vida eterna. Nós estamos desqualificados, mesmo que no exterior não. Através de nossas palavras, quebramos a lei de Deus e nos tornamos reprovados para a vida eterna. Mas o soberbo não admite tal deslize. Meu irmão, quem é que não peca no falar? Quem aqui nunca foi grosso com alguém? Quem aqui nunca amaldiçoou uma outra pessoa na ira? Então, Tiago diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande relva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. E não somente põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta lá mesmo pela chama do inferno. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Se nós achávamos que está tudo bom, não está. Porque nós pecamos com os lábios. Nós estamos desqualificados. Nossas ações demonstram que desobedecemos à lei do Senhor e nos tornamos inaptos para a vida eterna. Mas o prepotente acha que tem méritos diante de Deus. Veja, o pastor começou no interior, depois foi para a boca e agora fala para o comportamento. Se nós formos honestos com nós mesmos, nós vamos ver que o nosso interior, a nossa fala e o nosso comportamento, muitas vezes, não glorificaram a Deus. Quer coma, quer beba, o que faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. São os pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. É uma descrição de quem? De cada um de nós aqui.
Esse é o diagnóstico que Deus dá a nosso respeito. Como é que nós enchemos o peito e estamos afirmando, eu sou uma boa pessoa, eu estou qualificado para a vida eterna? Nossas omissões nos tornam culpados perante a lei do Senhor e merecedores de não participar da vida eterna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Na vida cotidiana, as qualificações abrem portas. Isto é, se você vai procurar um emprego, como é que é o currículo? O currículo tem que estar cheio. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é, no mundo dos homens, as qualificações são importantes para determinar a contratação do indivíduo. Mas, no reino dos céus, você tem que dizer que você não presta. Você é imprestável, você é pecador, você pecou com os lábios, pecou no coração, pecou nas ações, você tem de se reconhecer pecador. Você precisa dizer para Deus como o homem diz, nós estamos aqui na cruz porque merecemos, mas este nada fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por isso que nas bem-aventuranças, Jesus começa dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. É uma pessoa que diz, poxa, apesar de toda a minha virtude, do ponto de vista humano, eu não tenho qualificações na presença do Senhor. Eu estou reprovado. Quando a gente se vê assim, quebrantado, humilhado na presença do Senhor, aí o Senhor salva. Aí o Senhor ergue as mãos. Somente através do Espírito Santo, irmãos, e da palavra de Deus, o homem pode reconhecer sua completa desqualificação para poder estar habilitado à vida eterna. É obra do Espírito. Ninguém chega diante do espelho e se vê feio. Não sei quem sofre disso. Sempre a gente está bonito. A gente olha, não. Às vezes culpa até o espelho. Ah, espelho meu. Espelho meu, não, você não presta, você não funciona direito. Aí vai para outro espelho, às vezes em casa, culpa até o espelho. Meus irmãos, não, o espelho reflete o que você é. Essas maquiagens que nós colocamos, os perfumes e tal, é tudo um disfarce, é uma capa. Para escondermos aquilo que somos das pessoas. Mas lembre, não estou dizendo que vocês não devem se arrumar, não. Eu estou dizendo apenas que isso é um símbolo na nossa presença diante de Deus. Às vezes a gente vem com tanta frescura na presença do Senhor. E Deus, eu te conheço, rapaz. Eu já te conheço. Eu te conheci no ventre da sua mãe. Quando seus ossos estavam sendo formados, eu te conheci. Você agora vem me enganar. Está querendo me enganar? Conheço você. Se a gente reconhecer na presença do Senhor, Ele vai se alegrar de nós, meus irmãos. Uma pessoa orgulhosa tem dificuldade de reconhecer e confessar seus pecados para poder ter acesso à vida eterna. Ela sempre, quando erra, vai dizer, foi fulano que não presta, botou uma pedra e eu caí. Foram as circunstâncias que me seduziram e eu caí. Ela não admite que errou na presença de Deus. E é se confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. O fariseu dizia, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, e eu dou dízimo de tudo. E o Senhor disse, esse homem é o pecador, né? O indivíduo orgulhoso não invoca o nome do Senhor para ser salvo, pois é altivo demais para pedir ajuda. Ele nunca vai dizer, salva-me, Jesus. Não, ele vai dizer, o Senhor sabe como eu sou bom. É dever do Senhor fazer alguma coisa por mim, porque eu sou muito bom. O indivíduo orgulhoso não invoca, então, o nome do Senhor. O indivíduo soberbo sempre se justifica dos seus erros e não reconhece a graça do perdão para ter acesso ao reino de Deus. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. A pessoa orgulhosa não vai buscar a Deus, pois se acha superior aos demais homens e pensa que Deus
tem a obrigação de lhe conferir a vida eterna. Por fim, meus irmãos, a vida eterna é uma promessa condicional de Deus. Em quarto lugar, a vida eterna será concedida aos que priorizam o tesouro eterno. Nessa parábola do jovem rico, que ele se afasta do Senhor por causa dos bens, ele até queria a vida eterna, mas quando colocado os dois tesouros, o tesouro da terra, o tesouro do céu, ele disse, não, eu prefiro as minhas possessões. Aí Jesus, olhando para esse jovem que preferiu os tesouros da terra, ele dizendo, antes disso, ele diz assim ao jovem, só uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Por que Jesus fez deu a exigência dele? Desfaça de todas as suas propriedades. Não é que Jesus manda que cada discípulo se desfaça dos bens, não. É que aquele jovem era avarento. Ele dizia que cumpria a lei, mas quando Jesus tocou na ferida dele, ele aí recuou. Você quer a vida eterna? Dê seus bens aos pobres. E você vem e segue. Aí ele, vou ficar pobre? Não, de jeito nenhum. Não quero a vida eterna mais. Então ele preferiu o tesouro terreno. Diz assim, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí continua. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aqui pensem, você pode não ser rico, mas deseja ser rico também. É algo da terra, não do céu. Então Jesus disse, né? Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhe, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É uma hipérbole, é um exagero. Ele está dizendo, assim como é impossível isso acontecer, é impossível uma pessoa que confia nos bens materiais, nas coisas dessa vida, entrar no reino dos céus. Eles ficaram sobremodo maravilhados. Então, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Aí Jesus respondeu, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Às vezes a gente diz assim, olha, eu tenho Deus no céu e minha mãe na terra. Eu tenho Deus no céu, meu filho, eu tenho Deus no céu, o meu pai, eu tenho Deus no céu e o meu trabalho. Então a gente faz esse tipo de comparações, como falando assim, ó, eu tenho uma coisa muito importante aqui. Aí Deus diz, eu quero isso que você, deixe isso que você gosta por mim. Você é capaz de deixar isso por mim? Aí a pessoa diz, não, aí eu não vou deixar. Então essa pessoa nunca vai ter a vida eterna porque ela não tem preferência pelo o que é primordial. Muitos, por exemplo, não conseguem deixar as glórias deste mundo para obter a vida eterna. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Eles criam em Jesus, mas eles não queriam perder a amizade. Eles sabiam que, uma vez declarando a sua fé em Cristo diante dos amigos, eles seriam rejeitados. Então, diz o texto sagrado, para não serem expulsos da sinagoga, do grupo, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu já contei aqui, e tinha um colega, muito tempo atrás, ele vinha de Brotas para Vasco da Gama. Nós éramos jovens nessa época. Aí ele trazia a Bíblia dele toda embolada num papel, todinha. Aí quando chegava perto da igreja, ele desembolava a Bíblia,
E aí aparecia com a Bíblia na igreja. Quando ele voltava, ele enrolava a Bíblia também, porque ele tinha receio dos outros o identificarem como servo do Senhor. Claro que ele era, nessa época, muito jovem ainda, imaturo na fé, né? Se justifica, mas depois, com o tempo, não pode continuar assim. Eu não posso ser crente secreto de Jesus, 007, a não ser nos lugares que é chamado da igreja perseguida, ali são obrigados por causa da perseguição. Mas eu preciso dizer ao mundo que eu sou crente. Não me envergonho de o dizer. Muitos não conseguem deixar os prazeres transitórios do pecado pela vida eterna. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, porque tudo que há no mundo, há desejo da carne, há desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu estou falando aqui de prazeres proibidos pela palavra de Deus. Algumas pessoas não conseguem deixar esses prazeres. Outros não conseguem deixar os prazeres que são lícitos. Às vezes, uma coisa lícita pode me impedir de andar com Jesus, certo? Muitos não conseguem deixar a segurança deste mundo para receber a vida eterna. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Não podemos buscar simultaneamente os tesouros da terra e os tesouros dos céus, porque eles nos conduzem por caminhos totalmente diferentes. Não posso levar um melão, 2 melões em uma mão só. Eu não posso andar no caminho terreno e no caminho espiritual. Eu tenho de escolher, eu tenho de dar prioridade a algum caminho. Cuidado com a ambição material, porque muitos vão perder a fé, que vão impedi-los de ter a vida eterna. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé. O que predomina em nossos pensamentos indica que tipo de tesouro nós temos buscado. O que você pensa? O que você deseja? Como você gasta seu tempo, suas energias? Onde está o seu coração? Ali onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Eu concluo, irmãos. Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não estão dispostos a cumprir as exigências divinas para a obtenção das promessas de Deus. Ele dá a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa de vida eterna é para aquele que crê em Jesus. Crê que ele é o único caminho, o caminho e a verdade e a vida. Aquele que crê em Cristo para a vida eterna, vão abandonar o caminho do erro e seguir o caminho da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem acredita em Jesus, que ele é o caminho para a vida eterna, vai perseverar até o fim. Ser fiel é a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Que Deus nos abençoe.